como que ele chegou naquela resposta? Quais foram as fontes de dados? Eu queria puxar um assunto aqui. O Dirceu chegou a comentar sobre aquela questão das tabelas e tal, e o Rodrigo também comentou como que uma diferença de prompt faz ela responder melhor, né? Às vezes a gente vê isso no nosso dia a dia, a gente tem alguns clientes que estão usando nossos produtos aqui, e a gente vê que às vezes o problema não é o produto em si, é como que as pessoas estão perguntando. Isso é uma coisa inevitável. Assim, a gente pode fazer o máximo possível, mas ainda assim ela tem que escrever bem para que ela tenha boas respostas, né? Tem alguns guias que eu utilizo, que são esses Prompt Engineering Guides aqui, eu mandei um já no chat, que ensinam mais ou menos a como que você pergunta, porque o modelo de LLM ele não adivinha as coisas simplesmente do nada, né? Então existem estratégias que você utiliza para que ele tende a ter uma resposta melhor. Então existe uma série de estratégias, tá? Tem esse link que é muito legal e também tem esse aqui da própria Microsoft, tá, pessoal? Tô mandando aqui para vocês. Assim, para quem sabe utilizar experiência própria, eu tenho resultados incríveis, tá? E a gente utiliza a grande maioria das estratégias aqui nos nossos produtos. E é muito importante isso, galera, porque assim, o modelo de LLM, se você perguntar alguma coisa que ele... se você não dá contexto para ele, ele vai te responder de alguma forma. Inclusive, acho que tem um vídeo aqui no canal de injeção de prompt, né? Que daí vocês mostraram um negócio meio avacalhado para depois até comentar como implementar isso de forma segura, né? O erro assim, que eu vejo é as pessoas confiarem muito no agente no LLM. A gente não pode confiar tanto neles. Então, o problema é que se você pega gente mais técnico, o cara já vai ter o pé atrás e vai falar, putz, deixa eu pesquisar segurança. Mas se você vê gestor, daí o cara, vou usar aqui Power Platform, vou criar um Power App aqui, eu vou aqui no Copilot Studio e faço isso. Os caras não têm noção da quantidade de problemas de segurança, né? E assim, empresa, vocês dão consultoria aí também, vocês pegam bastante isso. O pessoal acaba caindo muito naquela situação de Shadow IT, né? O cara começa a desenvolver algo sem a ajuda da TI, daí contrata uma consultoria para ajudar a manter e ninguém tá nem aí com segurança, né? Assim, hoje se você, por exemplo, fazer uma analogia aqui, se você for chegar para um dev e pedir para ele gerar uma API segura, você vai dar contexto para ele, você vai dar informação, você vai dar os protocolos que a empresa utiliza, você vai dar as ferramentas que a empresa utiliza. É a mesma coisa para uma LLM da vida, para um agente. Se ele vai construir alguma coisa para você, você tem que fornecer o máximo de informação possível, padrões. Existem algumas ferramentas que já fazem isso, né? Tipo o RAG da vida, alguns conceitos. Para ele não tentar alucinar. Assim, é quase inevitável, né, isso acontecer, mas você vai passar o máximo de informação possível para que ele só automatize um processo e não tire da cabeça dele como faz as coisas. Então, e aí tem até o conceito de engenharia de contexto, né? Que aí o prompt é só uma dessas coisas. Por exemplo, as ferramentas também tem que ser. Se você não fizer a descrição da ferramenta da forma correta, ela também não vai ser acionada do jeito certo. Então, o RAG você tem que fazer para poder ser acionado, e quanto menor a experiência que a gente tem, né? Quanto menor a função daquele agente, quanto mais detalhada é a função, e quanto mais quebrado esses agentes são, melhor a resposta. Então, essas decisões estratégicas têm que ser tomadas. Assim, já é uma arquitetura embaixo da nossa arquitetura principal, já tem uma arquitetura de agentes, né? E aí tem as rotas, tem a definição. Às vezes, se você não precisa ter uma LLM, você usa um SLM para poder bem definido para poder usar. Então, assim, e aí até falei em off, a ideia a ferramenta de IA, ela ser um tradutor de linguagem natural e o uso de ferramentas. Então, ela faz uma orquestração de ferramentas para a gente, e aí o sistema realmente ele continua por baixo dos panos com os MCPs, com as APIs e tudo mais.
Então, a lógica realmente continua lá por baixo, né? A gente faz uma maneira para poder ficar mais transparente, mais tranquila para o usuário usar. Assim, a gente tem que também utilizar sempre com o pé atrás. Então, por exemplo, vou dar um exemplo real de hoje. Hoje eu estava escrevendo teste unitário. Nem se compara a velocidade como a LLM gera testes unitários do que eu. Como eu utilizo, pessoalmente falando, o LLM como um ajudante, quase um estagiário, eu ponho ela para gerar, mas eu não confio no que ela gera. Eu simplesmente sempre olho o que ela gera, sempre peço para refazer, peço para seguir padrões que eu escrevi, mas a parte de digitar em si é ela que vai fazer. Mas eu não peço para ela fazer do nada. Então existe uma série de estratégias, prompt engineering, contextos. Eu quero sempre explicito o que eu quero que ela cuspa, o que ela vai receber como entrada, quais os padrões que ela vai seguir, quais são os arquivos de código que eu tenho já prontos, que ela vai utilizar como contexto. Ela simplesmente não vai escolher qualquer coisa, ela vai escolher as coisas que eu tô provendo para ela. Aí sim ela funciona super bem. Tirando isso, eu sou sempre tô sempre com o pé atrás sobre o que ela vai gerar. É que você também já tem experiência, né? Mas uma coisa que todo mundo comenta, né? No mercado tem muito dev que está começando, por exemplo, mas mesmo em outras áreas, né? Que o cara vai meio que é uma série de fatores, é não estudar, é preguiça, às vezes até a pessoa se sentir pressionada por não ter um conhecimento, o cara vai para IA, beleza. Ok, tá usando a IA, vê uma resposta e aquilo pode acontecer várias situações, não ser a melhor opção para fazer alguma coisa, ou até mesmo a IA gerar aquilo lá de forma alucinada, você tentar rodar um código e o código não funciona, né? Então, assim, o cara não tem critério, falta base daí para ele pegar aquela resposta da IA e falar, não, isso daqui é confiável, eu vou utilizar. Que acho que todo mundo aqui já deve ter visto, né? Se você pede algo mais complexo com código, muitas vezes vem uma resposta e fala, cara, não tá legal. Eu testei uma coisa ontem que foi o seguinte, tem lá o Test Containers, lá um framework da Docker para criar container numa aplicação de teste, quando você precisa. Eu falei, vamos ver o que ele vai trazer aqui para mim. Eu falei, olha, eu preciso criar um negócio assim assado. Ele trouxe para mim uma resposta. Eu falei, cara, eu tenho quase certeza que isso daqui já está deprecated. Eu fui ver, estava como deprecated. E assim, eu coloquei várias informações. Só que daí o que acontece? Eu desconfiei, porque eu já tinha visto exemplo diferente, né? Eu falei, pô, não trouxe uma resposta legal. E era o Copilot pago, né? Só que daí assim, se você pega alguém que não tem tanta experiência, o cara vai usar uma biblioteca de 3 anos atrás que está deprecated, rodou o código, pro cara tá ótimo, né? Eu já peguei casos com o Gemini que quando o código tá muito extenso, principalmente em Python, ele começa a comer método no meio, função, se perde, assim, ó, é um terror. Tem uma questão também, quando a gente trabalha com cenários mais complexos, tipo um agente que tem N tools, file search, que seriam arquivos, ou chamado de OpenAPI, enfim, N tools diferentes, é muito importante a gente ter um conceito de observabilidade dentro dos agentes, para quando ele cuspir uma resposta para você, sei lá, solucionando um problema seu, como que ele chegou naquela resposta? Quais foram as fontes de dados? O raciocínio dele. Seria raciocínio, mas pelo menos quais foram as fontes que você utilizou para gerar isso? A gente tem que ter essa questão de observabilidade, senão ele começa a gerar resultados para você, você toma decisões de negócio em cima disso, ou decisões de código, e na verdade, às vezes ele não está utilizando nada do que você fez, seja por erro seu, ou por uma falha de comunicação, ele começa a gerar coisas por ele mesmo, porque ele vai te responder de qualquer forma. Tem como você impedir esse comportamento, né? Se você não achou nada na sua base de contexto, você vai simplesmente falar que não sabe, mas se você não explicita isso, ele simplesmente vai tentar te responder de qualquer forma. Então, você pode estar recebendo uma resposta que não tem embasamento teórico nenhum.